Pessoal, tô tentando resolver o povo aqui, mas o pessoal não tá conseguindo entrar, não. De qualquer forma, eu vou começar a aula, tá? A aula está sendo gravada, então ela vai automaticamente lá ser postada lá no portal para vocês. E depois ela baixa um MP4, qualquer coisa eu baixo lá no YouTube também e posto no grupo para quem não conseguiu assistir a aula hoje, tá bom? Boa noite a todos. Hoje a gente vai vai continuar, né, a aula da semana passada, né, dar continuidade ao conteúdo. Antes eu só queria perguntar o seguinte: a Ana Carolina não está na aula, a Brenda não está na aula, Gabriel Vinícius não também, o Gustavo Ornelas também não, só está o outro Gustavo Rodrigues. Então, esses daqui não recebi o trabalho, mas qualquer coisa já pus no grupo, eles vão vendo. Restante, trabalhinho da aula passada, corrigido. Algumas observações eu fiz, né? Eu validei o trabalho, mas fiz algumas observações, acho que de 2 alunas, tá? Para corrigir lá um dos pontos que ficaram posicionados, uma das projeções erradas, a projeção do ponto O, então depois dá uma corrigida lá. Então vamos lá, gente, dar continuidade então ao conteúdo da aula de hoje. Deixa eu ver, acho que alguém mais solicitou a entrada. Tá. Então vamos lá, o conteúdo da aula de hoje. Então, tudo que for passado hoje na aula, vocês depois repliquem no caderno, tá? A parte teórica, lógico, essas informaçõezinhas que eu dou aqui não precisa, mas o conteúdo teórico vocês copiam e depois vocês passam os modelos, os exemplos, de acordo com o orientado na aula de hoje. Bom, aula passada, nós falamos das duas coordenadas. A gente falou um pouquinho das 3 coordenadas, né? Quando que o ponto se apresenta com 3 coordenadas e quando que o ponto se apresenta com 2 coordenadas e a forma que eu represento cada uma deles. E aí, a aula passada, a gente focou no plano de perfil, que eram as 2 coordenadas do ponto. A aula de hoje, a gente vai focar nas 3 coordenadas do ponto, e lembrando que eu ainda dei um exemplo para vocês, que eu falava assim, mesmo a gente trabalhando com as 3 coordenadas do ponto, fazemos o movimento imaginário da épora e temos uma representação final. Então, só a forma da gente analisar a estrutura da representação é que muda quando eu estou trabalhando 3 coordenadas ou quando eu estou trabalhando 2 coordenadas. Então, quando a gente fala das 3 coordenadas do ponto, a gente precisa entender o quê? Até agora, a gente conheceu a geometria descritiva com 2 planos de projeção, o plano horizontal e o plano vertical, perpendiculares entre si, criando 4 diedros de projeção e 4 semiplanos de projeção. As suas polaridades, o que é positivo, o que é negativo. Quando a gente insere a terceira... Quando a gente trata da terceira, as 3 coordenadas, é porque nós estamos inserindo nesse momento mais um plano de projeção, que é o plano que nós vamos chamar de plano lateral, que é o plano que vai proporcionar a construção do eixo tridimensional. Então, por isso, por isso que quando um ponto ele tem 3 coordenadas, ele é trabalhado no eixo tridimensional de projeção, x, y e z, tá? Então, agora, inserindo o plano de... Então, ó, o que eu quero que vocês percebam aqui, ó? Vejam bem aqui. O que tá em azul e branco, né, que é o que vocês já têm conhecimento, que é o plano horizontal.
e o plano vertical, eles criavam na sua intersecção a linha de terra aqui. Vejam que agora nós colocamos um plano de projeção que nós chamamos de plano lateral. Esse plano ele corta tanto o plano vertical quanto o plano horizontal no meio. E ele vai criar o ponto de origem principal, onde em cada parte desses planos que antes eram 4, com a inserção do plano lateral, nós criamos 8 planos de projeção. E aí eu vou ter para frente da linha de terra coordenadas na abscissa positiva, para trás da linha de terra coordenadas na abscissa x negativa. Antes eu só tinha assim, ó, acima da linha de terra no plano vertical positivo, abaixo da linha de terra no plano vertical negativo. Eu tinha as coordenadas dos planos horizontais e do plano vertical. Com a inserção do plano lateral, eu crio o meu centro de origem tridimensional e eu também trabalho com a abscissa positiva e negativa. Isso, vamos voltar então aí a nossa afirmação, se nós estivéssemos trabalhando a geometria descritiva na matemática. E aí sim eu poderia ter todas as coordenadas do conjunto dos números inteiros, tanto positiva quanto negativa, tanto para abscissa, quanto para afastamento, quanto para cota. Na geometria descritiva aplicada à arquitetura, esse plano lateral, ele vai funcionar para nós para que ele feche o primeiro diedro, e aí nós vamos trabalhar só nesse plano. Esse é o plano que nos interessa, o primeiro diedro. Por quê? Aqui eu vou ter coordenada no plano vertical positiva, eu vou ter coordenada no plano horizontal positiva, e eu vou ter coordenada da abscissa x, que é a nossa linha de terra, tudo positivo. Porque na arquitetura, a gente não constrói um projeto com uma medida negativa, né? Eu não vou construir menos 1,5 m. Eu não vou construir, se eu estiver fazendo um objeto, menos 10 centímetros. Não, nós construímos tudo com coordenada. Então, o nosso plano existencial de construção, ele com todas as polaridades positivas. Por isso que inserindo o plano lateral, a gente vai agora focar apenas no primeiro diedro aqui. Bom, então quando a gente fala das 3 coordenadas do ponto, a projeção lateral, ela vai corresponder ao plano que vai proporcionar a terceira dimensão dos eixos. É um plano que se posiciona perpendicular ao plano vertical e ao plano horizontal e vai gerar ali o ponto nulo na abscissa. Lembrando, gente, que agora aqui, ó, a gente começa a contar o 0 lá no encontro dos 3 planos. Então, é 0, 1, 2, 3 para frente na abscissa, 0, 1, 2, 3 para frente, né, no eixo Y, 0, né, no horizontal, 0, 1, 2, 3 na cota, no eixo Z. Né? Então, somente coordenadas positivas. Bom, focando no que nós falamos agora, o que eu quero que vocês retirem daquela imagem dos 3 planos e todos os semiplanos criados, eu quero que vocês foquem nessa visão aqui, a visão do primeiro diedro. Essas são as nomenclaturas que nós precisamos, a partir de agora, focalizar, fortalecer na nossa visão tridimensional, porque é esse plano de projeção que nós vamos trabalhar as 3 coordenadas do ponto. Então, como é que a gente precisa interpretar isso daqui? Ó, o eixo X, ele resulta no cruzamento, né, da perpendicularidade do plano horizontal com o plano lateral. O eixo X, plano horizontal e plano vertical, preciso corrigir aqui, gente. O eixo Z, ele resulta cruzamento perpendicular do plano vertical com o plano lateral.
tá? E o eixo X, ele continua sendo a nossa linha de terra. O eixo Y aqui, ó. O eixo Y, plano horizontal, plano lateral. E o eixo Z, plano vertical, plano lateral. E a abscissa X? A abscissa X continua sendo a perpendicularidade do plano vertical e plano horizontal. Então, eu tenho 3 planos de projeção, o PV, o PH e o PL, e os 3 eixos principais tridimensionais, X, Y e Z. Lembrando que, nesse momento, continua sendo plano fixo o plano vertical, e quem se move para o movimento da épora é o PH, o plano horizontal, que faz o movimento rotacionado no sentido horário, e o plano lateral, ele faz a rotação, né, no sentido para trás. Para tanto o plano lateral quanto o plano horizontal, eles vão se alinhar ao plano vertical para fazer a planificação do elemento tridimensional projetado dentro desse espaço tridimensional. Bom, então, quando a gente fala, então, das 3 coordenadas do ponto aplicado à arquitetura, a gente precisa compreender que a construção do elemento geométrico na geometria descritiva será sempre utilizando o primeiro diedro. Importante entender também que a abscissa, ela pode ser positiva ou negativa, assim como o afastamento e como a cota. Mas na geometria aplicada à arquitetura, tanto a abscissa quanto o afastamento, quanto as cotas, elas sempre virão com as suas dimensões positivas, porque nós só vamos trabalhar no primeiro diedro. E aqui uma forma de vocês visualmente compreenderem, né, essa interpretação do elemento que nós analisamos, o objeto tridimensional e como ele se rebate no plano de projeção. Isso aqui é o nosso plano de projeção em perspectiva, primeiro diedro. Aí eu vou fazer o rebatimento das vistas, que nada mais é o movimento da épora. Então, o plano horizontal, ele se movimenta até alinhar com o plano vertical, e o plano lateral também, ele vai se movimentar para trás até que ele se alinhe com o plano vertical. Então, esse é o rebatimento das vistas, né? Então, a vista frontal, ela sempre vai estar projetada no plano vertical, a vista superior da peça sempre projetada no plano horizontal, e a vista lateral esquerda sempre projetada no plano lateral. E aí a épora resulta, né, nessa representação gráfica. Aqui muito voltado ao desenho, né? Então o rebatimento, o alinhamento, que vai ser o resultado final da nossa disciplina. A gente vai caminhar para o rebatimento de uma peça lá no final, né? Um sólido geométrico, assim como eu chamo, mas nós vamos começar a interpretar o rebatimento de um ponto para achar as 3 coordenadas, nós vamos depois passar para segmento de reta e, por fim, a gente vai passar para o rebatimento de um sólido geométrico que é formado por pontos e segmentos. Bom, e aí nós vamos entender assim, ó, as 3 coordenadas do ponto. Então, toda vez que o ponto aparecer com 3 coordenadas, eu já sei que eu vou utilizar o plano de projeção em perspectiva para representar esse ponto. Se o ponto aparecer apenas com 2 coordenadas, eu utilizo o plano de perfil, que é o exercício que vocês fizeram a semana passada. Então, o plano de perfil para a representação da dupla coordenada, né, ponto com 2 coordenadas. Plano de projeção em perspectiva para representar o ponto com 3 coordenadas. Ambos, 2 coordenadas do ponto, 3 coordenadas do ponto, ambos resultam na representação final. E aí, vamos voltar aqui. E aí, o que vocês precisam entender?
A letra maiúscula sempre vai referir-se ao ponto determinado naquele exercício. A primeira coordenada que aparece, ela é referente à coordenada que fica na abscissa. Quem é a abscissa no primeiro diedro? É o eixo da linha de terra, é o eixo X. A segunda coordenada, ela é a coordenada do afastamento do ponto, referente à distância que o ponto está relacionado à linha de terra, no eixo, no plano horizontal. E a terceira coordenada é a distância da cota, né? Então, da altura que esse ponto está referente à linha de terra. Então, eu vou ter sempre um posicionamento do ponto na abscissa, aí eu tenho o afastamento desse ponto no plano horizontal e eu tenho a cota desse ponto no plano vertical. Juntando essas coordenadas, eu vou encontrar o ponto no plano tridimensional. Então, nós vamos começar interpretando esse conteúdo de hoje fazendo o primeiro exercício. Então, a ideia é, vocês vão ter a coordenada do ponto, nós vamos trabalhar com a unidade de medida em centímetros e nós vamos começar do início, construindo o primeiro diedro para depois posicionar o ponto determinado. Lembrando que nós vamos trabalhar nesse semestre com o primeiro diedro em 45 graus. Então, professora, toda vez que aparecer as 3 coordenadas do ponto, eu tenho que desenhar o plano em perspectiva? Sim, desenhamos o primeiro diedro para poder posicionar o elemento. Toda vez vocês vão ter que desenhar o plano de projeção em perspectiva, assim como se for a dupla projeção, a dupla coordenada, toda vez eu tenho que desenhar o plano de perfil para que eu possa posicionar o ponto. Lembrando que esse é o símbolo que representa o primeiro diedro, tá? É um símbolo universal também. Então, se caso vocês deparem com essa simbologia em algum momento, vocês entendam que é a representação de qualquer figura ou elemento, ela está sendo feita no primeiro diedro, ou seja, o observador fica sempre para o lado direito do plano de observação. Vamos voltar aqui, ó. Aqui é o plano, o objeto. O observador está aqui e o plano está no seu lado, né? O observador sempre para o lado direito do plano, sempre na frente do plano de projeção. Então, ele olha o objeto e projeta o objeto. Diferente do terceiro diedro, que é outro raciocínio. Pessoal, então, vocês vão passar todo esse conteúdo, que é pouco, hoje o conteúdo teórico é pouco, vai colocar lá as 3 coordenadas do ponto, exercício de fixação, copia o enunciado do exercício, né? Igual eu fiz aqui no caderno, ó, eu fiz como se eu fosse vocês. Exercício de fixação, dado ponto M, represente no plano de projeção e faça a representação final. Como eu sei que são 3 coordenadas, eu já sei que o plano de projeção que eu vou fazer é em perspectiva. Então, gente, quem tem régua paralela em casa, ótimo. Quem está fazendo em folha de sulfite avulso, dá para trabalhar com o jogo de esquadro para fazer a relação de paralelo. Mas eu, por exemplo, eu tenho o meu caderno. Então, eu estou fazendo o quê? Eu uso a margem como uma referência para mim, para que eu possa trabalhar aí as retas paralelas. Então, veja bem, eu usei a própria margem do meu caderno, posicionei o ângulo de 90 graus aqui do meu esquadro de 45 graus e usei a parte interna aqui, ó, do meu esquadro para começar a traçar a primeira linha de base do meu primeiro diedro que eu preciso desenhar. Vou voltar aqui um pouquinho o slide para vocês entenderem. Opa, tô passando para frente. Nós vamos desenhar esse plano aqui, ó. Então, eu comecei com essa primeira linha aqui, ó. Tá? É aquela linhazinha lá que eu estou construindo. Então, construí aqui a primeira linha
vertical e a primeira horizontal perpendiculares, né, num ângulo de 90 graus. Depois, olha só, já movimentei o meu esquadro para deixar ele no ângulo de 45 graus. Ó, posicionei na linha da minha margem para que eu possa ter ela como referência da minha paralela. Ou vocês podem trabalhar com a régua. Ah, professora, eu tenho uma prancheta. Ótimo, use a paralela. Né? Se estivéssemos na sala de aula, estaríamos usando a régua paralela da nossa prancheta. Professora, posso trabalhar aí com a régua? Pode, vocês podem apoiar a ferramenta aí com outras réguas também. E aí, vai posicionar um ângulo de 45 graus bem no encontro do vértice aqui das linhas que a gente desenhou, vertical e horizontal, e vão traçar um ângulo de 45 graus. Feito isso, gente, nós vamos trabalhar com a medida 5 para construir esse diedro, porque a nossa maior coordenada é 4, então nós vamos trabalhar com a medida 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Ó, 5 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, isso mesmo. Tá? Então, eu trabalhei aqui com a medida de 5 centímetros na minha diagonal. E a partir dessa medida, eu vou começar a fechar as linhas paralelas. Então, veja que agora eu posicionei a minha régua, deixei ela bem alinhadinha, né? Então, eu alinhei tanto a régua na vertical, quanto o meu esquadro em 90 graus na horizontal. Posicionei bem direitinho aqui, ó, na vertical e deslizei o meu esquadro até aquele último ponto final lá, onde eu demarquei os 5 centímetros, tá? Lembre, gente, de trabalhar nesse primeiro momento a construção do diedro sem pesar muito, né, a mão, para depois vocês poderem apagar as sobras e o desenho não ficar muito borrado. Então, vocês deslizem e vão até o ponto final lá e vão desenhar aqui uma linha horizontal também. Tá? Então, o resultado final para a construção do diedro, uma vertical, uma horizontal, ângulo de 45 graus, marcamos 5 centímetros e vamos aqui, ó, traçar a vertical lá no final, para começar a fechar esses planos. Então, eu já comecei a construir meu plano horizontal aqui, né? Depois, o que eu fiz? Ó, posicionei a régua bem posicionadinha aqui na vertical, funcionando como a minha paralela. Coloquei o meu esquadro em 90 graus e agora eu vou deslizar esse esquadro para eu traçar uma vertical aqui, ó, tá? Vou traçar essa vertical para eu começar a fechar o meu plano vertical. E aí, tracei a vertical lá, posicionei a altura de 5 centímetros aqui, posicionei a altura de 5 centímetros lá no fundo, fechei meu plano vertical. Fiz a mesma coisa aqui no plano horizontal, ó, posicionei 5 centímetros aqui, marca 5 centímetros embaixo e vamos fechar o nosso plano horizontal. Então, recapitulando aqui, ó, vamos desenhar primeiro uma reta em ângulo reto, né? Duas retas perpendiculares aqui formando 90 graus, vertical horizontal, traço o ângulo de 45 graus. Depois, com a paralela, eu levo essa diagonal lá no final, né? Na marcação de 5 centímetros, traço 5 centímetros aqui na horizontal. Posiciono a régua na vertical, faço lá no ponto de encontro lá atrás, faço a minha vertical, marco 5 centímetros em todos os segmentos traçados e fecho o meu plano vertical e fecho o meu plano horizontal. Por fim, nós vamos fechar o plano lateral. O plano lateral agora, então, é só eu posicionar aqui na vertical, aqui onde finaliza o encontro aqui, né, do plano horizontal, eu levanto 5 centímetros e depois eu vou fechar, formando, então, o meu primeiro diedro. Lógico que eu fiz um traçado, né, a gente não tão preciso na hora de trabalhar aí as paralelas. Então, agora, o que é que nós temos que fazer?
reforçar aquilo que nos interessa, que a gente precisa destacar no desenho, colocar as nomenclaturas, colocar os eixos, todos os elementos importantes do primeiro diedro e apagar as sobras de linha. Então, aqui a gente já tem um desenho mais apurado, né? Então, a partir daqui, o que vocês devem fazer? Reforçar. Eu fiz até de caneta aqui, tá, gente? Porque depois, se eu precisar apagar alguma coisa, eu não perco o meu eixo que já está pronto certinho, na paralela, no ângulo correto. Então, reforçar o eixo tridimensional, né? Abscissa X, eixo Y, eixo Z. Posiciono a origem do eixo tridimensional e no canto de cada plano eu coloco a nomenclatura aí de cada plano, plano vertical, plano horizontal e plano lateral. Então, nós temos ali um diedro limpo para que a gente possa começar a posicionar o nosso ponto determinado, tá? Para facilitar o desenho, vocês podem dividir de 1 em 1 centímetro o eixo, porque facilita na hora do traçado das paralelas para a construção da tripla projeção do ponto. Pessoal, até aqui tá tudo certo? Quem está aí conseguindo acompanhar a aula? Tranquilo. Joia. Então, vamos lá. Então, agora, o que é que a gente precisa analisar nesse diedro? Dado o ponto M, eu sei que ele está posicionado na abscissa, a sua posição na abscissa é o valor 4. Esse ponto tem 3 de afastamento e 2 na cota. Então, eu vou começar a contar esse posicionamento da abscissa lá no encontro da origem do eixo. Então, 1, 2, 3, vou chegar aqui no 4, tá? Eu acho que eu marquei. Ixi, acho que não estou desenhando no 3. Gente, eu acho que eu comi bola e desenhei no 3, mas era para desenhar no ponto 4 aqui na frente. Então, vocês desenhem certo aí no caderno, por favor. Puxei no 3, ó. Então, aqui, ó, a abscissa, vamos imaginar que aqui é o 4, tá? A abscissa 4. Afastamento 3. Então, vou voltar aqui. Posicionei, ó, usando a régua como auxílio para ficar bem na paralela. Posicionei a réguinha na vertical, usando a própria linha da vertical do plano para alinhar. Posicionei 90 graus e tracei uma linha que vai me proporcionar o afastamento do ponto. E aí, nessa linha do afastamento, eu vou marcar a unidade 3. Então, aqui eu venho e marco 3 de afastamento. Vou fazer o mesmo raciocínio, ó. Posicionei a régua na base horizontal, posicionei o meu esquadro lá na onde é o posicionamento da abscissa, eu vou subir uma vertical e eu tenho cota 2. Então, aqui para vocês, né, tô afastando um pouquinho, então ficou afastamento 3, cota 2 na abscissa 4. E aí nós vamos achar o ponto M no espaço tridimensional. Quando nós trabalhamos a tripla projeção do ponto, a projeção a cota e o afastamento marcado, como ele está desenhado em cima do plano de projeção, ele deve ser traçado com linha contínua fina. É a construção do pensamento do exercício. Aí, a partir do afastamento e da cota desse número, né, e o posicionamento do ponto na abscissa, eu encontrei esse elemento no plano tridimensional, né, no espaço do plano tridimensional. E aí, como é que eu projeto essa imagem? A imagem, ela é projetada tracejada, tá? Então, a imagem de M vai projetar até o seu afastamento aqui, e a imagem do M vai projetar até a sua altura máxima da cota. Lembrando que no plano horizontal eu sempre tenho a projeção 1 e no plano vertical eu sempre tenho a projeção 2.
Então, é isso que nós vamos fazer aqui, né? Aí eu pulei essa fase, depois, vou marcar depois, tá. Beleza. Professora, mas a senhora falou no início do exercício que seria a tripla projeção do ponto, né? Mas essas 3 coordenadas, elas só me permitem ajustar esse ponto no plano vertical e no plano horizontal. E eu só vou achar o M1 e o M2. Aonde está a tripla projeção? Aonde está o meu M3? E aí é que vem a relação do rebatimento das vistas lá no desenho técnico. Porque é a partir da coordenada de projeção M1 e da projeção de M2, então a projeção do afastamento M1 e a projeção da cota M2, elas vão rebater essa imagem no plano lateral. E como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar a projeção que eu tenho aqui, né, do afastamento, vou levar essa projeção até encostar no plano lateral. A mesma coisa, eu vou pegar na altura da cota e vou levar essa projeção até o meu plano lateral. Por isso que eu já dividi de 1 em 1 centímetro, porque isso aqui eu tenho 3, lá eu marco 3 e ligo essa projeção. Então, vamos aqui, ó. Esse é o raciocínio. Eu vou pegar e vou levar essa projeção até o plano lateral, tanto a do plano horizontal, quanto a do plano vertical. E aí, o que é que eu vou fazer lá no plano lateral? Eu vou unir a altura da cota com a distância do afastamento, eu vou unir essas 2 linhas contínuas e eu vou achar a terceira projeção do ponto aqui. Então, ó, levei com linha contínua a projeção da altura da cota e da distância do afastamento do ponto lá no plano lateral, tracei as paralelas e encontrei a tripla projeção lá. E essa imagem que vai ser projetada lá, eu vou trazer até o ponto M. Então, a resolução final da representação do ponto M no plano do primeiro diedro, ela vai sempre resultar assim, ó. Dadas as 3 coordenadas, eu encontro o meu ponto no espaço. Só que eu encontro esse ponto na sua relação com PV e PH. É a partir dessa projeção M1 e M2 que eu levo essa imagem e a projeto lá no plano lateral para encontrar a terceira projeção. Encontrando a terceira projeção, então eu tenho... Aí como que eu enxergo, né? Como é que o observador enxerga isso aqui? O meu ponto M, ele está afastado e ele está numa determinada altura do eixo da abscissa, e quando eu olho para ele, eu projeto a imagem no plano vertical, eu projeto a imagem no plano horizontal e eu projeto a imagem no plano lateral. É como se os planos fossem um espelho né, fossem espelhos, e ele, a partir dessa posição que o ponto M está, eu consigo enxergar o seu reflexo projetado nos 3 planos de projeção, me dando, então, as 3 coordenadas, M1, M2 e M3, né? As 3 projeções planas desse ponto. Aí, feito aqui então é o exercício já finalizado, a gente só vai apagar as aparas, né? Apagar o que não interessa no exercício. E aí, agora nós vamos... Pessoal, até aqui tudo bem? Tem que fazer, né? Fazer para ver se tem dúvida também, né? Exato. Agora tem que pegar essa explicação desse exercício, construir o primeiro diário e fazer. Mas eu vou finalizar a explicação porque vocês vão ter que construir a representação em perspectiva e vão ter que construir a representação final. A representação final
Vamos recapitular o que vocês fizeram de representação final aula passada. Como era dupla projeção, nós posicionávamos os pontos em ordem alfabética e iam fazendo de acordo com quem? Com a cota e o afastamento do ponto. Cota positiva, não era assim? Para cima, cota afastamento positivo para baixo, e íamos posicionando esses pontos. No caso agora, nós vamos trabalhar com um único ponto, e esse único ponto ele vai ser projetado em 3 planos diferentes, porque agora a gente está trabalhando com a tripla projeção. Então, veja bem, quando a gente trabalha com a representação final da dupla projeção, porque eu só tenho PV e PH, e no movimento da épora, a linha de terra ela é única, porque o plano vertical e o horizontal eles ficam interseccionados, né, coincidentes entre si, é uma coisa. Já no plano de perspectiva, eu estou inserindo esse plano lateral, cortando a linha de terra. Então, a minha representação final, ela funciona assim, ó. Esse aqui é o eixo X. Eu não abri o eixo lateral para o lado e o eixo horizontal para baixo, então é como se eu estivesse abrindo esse plano, e aqui eu vou ter o meu eixo YZ coincidente e aqui o meu eixo X, para que eu possa criar plano, aqui o espaço do plano vertical, aqui o espaço do plano horizontal, aqui o espaço do plano lateral. Essa parte aqui desse gráfico, ele é vazio, né? Ele é onde é o espaço que a gente usa para fazer o rebatimento da projeção para achar a terceira projeção do plano lateral. Então, professora, acho que ficou meio complicado, eu não estou entendendo, mas vamos fazer que vocês vão entender. Ó, vamos voltar aqui então. O que a gente sabe, né? A gente achou o ponto M. A partir do ponto M, eu tenho uma projeção de M no plano horizontal, que eu vou chamar de M1. Eu tenho uma projeção de M no plano vertical, que eu chamo de M2. E, por conta da altura da cota, a sua projeção até o ponto lateral, a distância do afastamento, a sua projeção até o plano lateral, nós encontramos a terceira projeção, M3 do ponto M. O que nós sabemos? Que o plano vertical é fixo, que o plano horizontal ele faz esse movimento da épora até ficar coincidente com esse plano vertical, e o plano lateral agora vocês também sabem que faz esse movimento da épora para ficar coincidente com o plano vertical, criando um espaço de projeção para o PV, um espaço de projeção para o PH e um espaço de projeção para o PL. É como se eu passasse uma tesourinha aqui, ó, gente, bem no eixo X, e abrisse essa caixa e jogasse o plano lateral para um lado, o plano horizontal para baixo e abrisse o papel. Eu vou ter 3 lugares para eu posicionar as projeções, e eu vou ter uma parte vazia. É exatamente o que acontece aqui. Então, o que eu posicionei já aqui, ó? O ponto de origem tá aqui. O ponto X, ó, o eixo X, quando o PH foi para baixo, o eixo X está aqui. O eixo Z é essa junção do PV com o PL aqui, ó, aqui em cima. Então, aqui é eixo Z. Então, na verdade, quando eu planifico isso na representação final, isso aqui vira um eixo só. Então, esse eixo X e Y, eles são coincidentes. E aqui ficou a minha linha de terra, tá? Agora, nós vamos analisar sem ficar olhando para o gráfico. Assim como na representação de dupla coordenada, eu não preciso ficar olhando o gráfico para fazer a representação final, na tripla projeção também não, tá? Então, o que vocês precisam entender? É esse raciocínio aqui, ó. Aqui eu vou ter a projeção que está no PV, aqui eu vou ter a projeção que está no PH, aqui é que está no PL. Aqui é um espaço vazio. E, ó, eu já dividi de 1 em 1 centímetro aqui para facilitar. É como se eu tivesse aberto aquele plano tridimensional ali, abri as folhinhas e agora eu vou planificar isso, tá? Então, vamos aqui, ó. Meu ponto M, ele é assim.
4 na abscissa, 3 de afastamento, 2 de cota. Afastamento positivo é para baixo. Cota positiva é para cima. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Abscissa 4. Achei o posicionamento da abscissa. Deixei aqui em 90 graus, certinho, né? Na paralela do eixo aqui vertical. Vou marcar. Afastamento positivo é para baixo da linha de terra. Então, eu vou marcar 3 de afastamento, 2 de cota. Tá? Então, eu achei aqui, ó, meu M1, porque se eu girar para baixo, meu M1 vai aqui para baixo, ó. Ó. Então, eu achei M1 e achei M2. Como é que eu achei o meu M3 aqui no plano de projeção em perspectiva? Eu não levei uma linha paralela até encostar no eixo, eu não levei uma linha paralela até encostar no eixo, e daí com essas duas paralelas eu encontrei o meu M3, é a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou traçar a projeção da altura da minha cota até encostar no eixo, eu vou traçar a distância do meu afastamento até encontrar no eixo. Feito isso, eu preciso fazer a junção. Como eu abri o meu plano de projeção, eu preciso pegar essa distância aqui 3, que é do afastamento, projetar a distância 3 no eixo e unir para achar o M3. Então, na representação final, o meu afastamento eu encosto no eixo, a minha cota eu encosto no eixo, aqui eu faço o caminho, espaço vazio, eu preciso fazer o rebatimento dessa distância até encostar na linha de terra, a união de M2 com M1 vai achar quem? O meu M3. Nesse caso do exercício, quem é que eu vou destacar como resposta? Somente os pontos M1, M2 e M3, porque nada mais são do que a representação final, né? O exercício, eu destaco sempre a resposta. Então, não é dado o ponto, represente as projeções e faça a representação final, está representado as projeções e está feita a representação final. Pessoal, esse daqui é o primeiro exercício para que vocês entendam a dinâmica da representação na geometria descritiva. O que eu preciso de vocês agora? Eu preciso que vocês tentem fazer. Então, a atividade da aula de hoje é refazer essa explicação. Se vocês conseguirem entender como faz esse exercício, pode ser uma peça com N pontos. Eu entendi como eu tenho que rebater e encontrar esses pontos, eu vou saber posicionar qualquer ponto no plano tridimensional e fazer qualquer rebatimento de ponto, tá? Então, o exercício para hoje, o conteúdo está dado. Eu preciso que vocês façam tudo isso no caderno de vocês. Eu vou ficar aqui, já postei o slide no grupo, eu vou ficar aqui online, tá? Para vocês, e vocês, deixa eu dar uma minimizada aqui, e vocês vão agora, então, no caderno, deixa eu olhar para vocês aqui. Então, agora vocês vão lá para o caderno, passa esse conteúdo, que é um conteúdo pequeno, né? Passa essa parte no caderno e já tentem fazer o primeiro exercício aí para construir o primeiro diedro, traçar ele, né? De acordo com as medidas lá que eu dei para vocês da construção e posicionar o ponto M no plano de projeção e fazer a representação final. Conforme forem terminando ou conforme forem tendo dúvida, eu vou ficar aqui. Eu vou só desligar o meu microfone, porque a rua aqui faz muito barulho. Eu vou deixar mudo, vou ficar online. Qualquer dúvida, falem comigo ou pelo Teams ou pelo grupo, tá bom? Beleza, professora. Tá bom, gente. Eu tô aqui, tá? Qualquer coisa é só chamar ou chamar no grupo.
Tá bom, obrigada. Que Boa seria noite. esse tempo a mais. Beleza. Boa noite, professora. Oi, boa noite. Quem tá falando aí? É a Dani. Oi. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não é sobre a aula, mas é que eu preciso mesmo da sua ajuda. Tá bom. Eu tô fazendo TFG1 também, só que eu tô com dificuldade para falar com a professora Rosineia. A gente trocou um e-mail só que ela não me informou como que eu faço, porque eu não tenho link, não tenho nada para acessar, para conseguir fazer o atendimento com ela, a orientação. E ela não me respondeu desde a semana. Você não tá no grupo dos representantes? Tô sim, mas acho que ela não manda lá do TFG, manda? Deixa eu dar uma olhadinha Deixa aqui eu que eu ver se ela mandou hoje. O Daniel mandou, eu mandei, ela mandou mesmo. semana passada também não. E aí ela Será só que ela fez um grupo do TFG? não sei. E eu mandei também mensagem já pelo WhatsApp dela, mas ela também não me respondeu. Não hoje, outro dia. Ela demora mesmo, eu sei. Deixa eu ver com ela aqui, Aí Rose. eu tô preocupada porque já é semana passada eu já não tive. Daí essa semana também se eu não conseguir, daí também não vou ter. Aí vai chegar, vai ficar Não, muito e daí é o seguinte, ela tem um esquema que se o aluno não participa de tantos atendimentos, ela nem deixa para a banca. Então, Eu tava na primeira reunião, só que aí ela falou isso, aí ela falou que era pra gente mandar um e-mail no e-mail dela, que ela ia mandar um material. Aí eu mandei esse e-mail, e mandei uma, como ela não me respondeu, eu mandei uma mensagem no WhatsApp para verificar se o e-mail dela estava correto. Aí no certo. semana passada, no horário da aula, ela respondeu no próprio e-mail, não no WhatsApp, que era só eu entrar depois da sua aula, que ela ia me dar atendimento, que eu falei que estava tendo aula, que eu ia entrar depois das 9h30. Tá. Daí ela falou assim que eu podia entrar. Eu falei, tá, mas eu não sei por onde que eu acesso, porque eu não achei no Teams, não achei no Ava. No Qual que é Teams não está nem criado a sala de TFG, ela nem sei se criou a sala, né? Então, o que eu sei, ela estava usando um link à parte. Mas tô perguntando aqui para ela, ela deve estar em atendimento, né? Uhum. Quem mais que eu sei que está fazendo TFG com ela? Eu até tava um pouquinho meio assim preocupada, desanimada. Eu até pensei em deixar para o semestre que vem, só que ele entrou na minha grade de qualquer jeito, não tinha como eu tirar ele. E aí eu acabei deixando. Mas você tem outras matérias para você fazer fora o TFG ou você já está acabando? Eu tô fazendo com você na quinta, terça-feira com o Lucas, de hidrossanitária, e duas que são online. Hum. E daí, por exemplo, é que daí pro semestre que vem você já concluiria o curso? Isso que eu queria saber.
Ah, entendi. Aí vai faltar a TFG2 e mais acho que 2 ou 3 disciplinas. Entendi. Daí é ruim você deixar o 1 e o 2 para fazer no mesmo semestre, você não dá conta, entendeu? Aí eu vou acabar estendendo pro outro Mais semestre, um né? Só para semestre. fazer o TFG2. Aham. Então, às vezes, assim, como essa primeira parte é uma parte de pesquisa, eu sei que, assim, é a parte mais da fundamentação da ideia, né? Então, às vezes, Uhum. é mais fácil de você correr atrás, assim. Então, ainda dá tempo. Tem aluno fazendo matrícula essa semana para fazer TFG, ainda dá tempo, mas você precisa ter a comunicação, porque senão. Então, mas eu tô tentando me comunicar, essa que é a minha preocupação, porque eu mandei e-mail, É, pedi para ela me mandar um material, me informar como que eu fazia no link. Aí, como eu aguardei até hoje, eu falei, já que eu tinha aula com a senhora agora, aí eu falei, vou perguntar para a professora, porque às vezes ela consegue me ajudar, pelo menos me dando o link, que ó, aí eu depois. perguntei para ela qual que é o link, se ela fez algum grupo de TFG. Mas eu acho que o Gabriel, deixa eu ver o Gabriel, que é o representante do nono semestre. Oi, você tem o link do TFG de hoje? Vamos ver se ele responde. Porque das duas, umas, o que a gente sempre combina com o professor, ou ele deixa o link na primeira aula, quando você entra no AVA, tem o encontro um. Lá no encontro um tem a aula do encontro um. Eu sempre peço para os professores, quando vai fazer link à parte do AVA, que ele deixe o link lá para o aluno, porque caso não consiga conversar com o professor, ele acessa o AVA e pega o link, entendeu? Uhum. Mas eu olhei lá, não tem E nada, eu não tá? sei se ela fez isso. Não achei lá também, não encontrei. Deixa eu falar com a Juliana. Tem alguns alunos que eu sei que estão no nono semestre, e aí. Cadê a Juliana? Calma aí. Porque daí. Ah, lá, o Gabriel já está respondendo. Vou mandar para você, Dani. Eu tenho você no meu WhatsApp? Tem, a gente já conversou e também eu tô no grupo da. Manda um oi para mim, assim, ó. Oi. Porque daí você já entra lá hoje. Ó, ele mandou esse link aqui. Já entra, fica, espera, né? Nem que você seja a última para você alinhar tudo isso com ela. Falar, "Ó, professora, eu mandei o e-mail, mas ela te mandou o material? Não, não mandou Não, nada. né? Fala para ela, "Ó, professora, eu estou aguardando, a senhora não me mandou, não sei o quê, blá, conseguiu o seu link com a Ana, que é a Ana, fala isso, que aí eu já mandei um WhatsApp para ela, pode ser que ela tenha um grupo, porque ou sempre é o mesmo link, entendeu? Aí Uhum, você já deixa esse link guardadinho, porque daí toda semana você entra no mesmo link, tá. entendeu? Uhum, pode Mas deixar. tá, daí vai lá, resolve isso com ela, qualquer coisa você fala comigo. Tá bom. Então eu vou sair Tá, aqui e eu vou tentar, vou ficar esperando lá. Enquanto eu espero, eu vou fazendo exercício. tá, já. É para mandar no grupo, né? Depois que terminar? Se conseguiu, deu tudo certo, tira uma fotinho só que deu tudo certo e manda para mim no grupo.